Senhor esteja convosco. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão todas abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, queridos visitantes, internautas, a confiança em Deus, a fé que temos em Deus, não pode nunca ser pequena nem fraca. Ela tem que ser grande e forte. Por maiores problemas, dificuldades que nós enfrentamos ou encontrarmos na vida, não podemos desanimar, não podemos entregar os pontos, não podemos ter medo. Olhem que bonito o exemplo de Daniel na primeira leitura. O profeta que estava sempre diante de Deus, sempre fazendo a vontade de Deus, sempre buscando os caminhos de Deus, sempre rezando, tentando converter o rei, e a força do mal querendo vencer a força do bem. E qual é a decisão do rei? Vou te colocar lá no meio dos leões para acabar com você e para você não vir mais aqui ficar falando deste Deus. E o rei não conseguiu jantar, o rei não conseguiu dormir direito. E depois foi lá no dia seguinte, cedinho, gritou Daniel, pois achou que Daniel tinha sido devorado pelos leões. E Daniel estava tranquilo. Nenhum mal os leões fizeram com Daniel. E o rei converteu-se naquele momento, e o rei publica o decreto que todas as pessoas ali do reino deveriam, a partir daquele momento, conhecer e adorar aquele Deus que Daniel anunciara, mostrara, vivera. E também o rei passou a conhecer. Então, vamos entender assim, os leões são a personalidade do mal. O mau caminho que muitas vezes nos arrebata, nos leva. Hoje mesmo na sala de aula eu comentava com os alunos sobre isso.
sobre a questão das forças do mal contra as forças do bem. E mostrava para eles que ninguém perde por fazer o bem, por ser do bem. Por maiores que sejam os problemas, por maiores que sejam os obstáculos, por maiores que sejam as dores de cabeça da vida, nós não podemos entregar os pontos. Nós não podemos nos entregar aos problemas, às dificuldades, aos leões da vida, porque senão eles nos devoram e nós acabamos sendo instrumentos dele, do mal. Nós temos que ser sempre do bem. E quem é do bem, não precisa ter medo dessas catástrofes todas que o próprio Jesus anuncia, como acabamos de ouvir. O céu vai acontecer isso, que as luas vão acontecer, a lua vai acontecer com aquilo, as estrelas vão despencar do céu. Nada disso. Para aquele que tem fé, essas coisas abalam? Não. Nós temos que procurar estar no bom caminho, temos que procurar agir corretamente, temos que preocupar em ter a consciência sempre tranquila. Sabemos que o fim vai chegar um dia, que esse fim, quando chegar, nos encontre tranquilos, como Daniel ali tranquilo. Poderia ter sido morto, mas confiou em Deus. E ali ele sente que a fé, o carinho, o rei viu que o Deus de Daniel é o Deus da confiança, é o Deus da certeza, é o Deus da presença, é o Deus presente, é o Deus do bem. Então todos vamos procurar este Deus e vamos ter a nossa consciência sempre tranquila, a nossa consciência sempre no caminho certo, porque não vamos ter medo de nada. Estamos aí, por exemplo, com essa pandemia, que não deixa de ser um bravo leão que está doido para nos devorar. Mas o que a gente está fazendo? Estamos rezando, estamos procurando o caminho certo, estamos procurando evitar as aglomerações, procurando usar as máscaras, procurando usar o álcool e outras coisas mais para evitar esse mal vir para nosso meio. É sinal de que a gente quer as coisas boas, quer que o bem esteja do nosso meio, quer que o bem vença o mal. Assim como o bem ali presente em Daniel, com a graça de Deus, venceu a fúria dos leões. E olhem que os maus, quando o rei colocou lá no lugar de Daniel, antes deles entrarem na cova, já estavam todos sendo devorados pelos leões e mostrando para nós o caminho do bem sempre traz consequências positivas. Portanto, estejamos e lutemos para nunca nos afastarmos do caminho do bem. O caminho do mal também nos traz consequências, mas que são consequências desagradáveis. Ficamos fracos na fé, ficamos abalados e qualquer coisinha somos arrebatados. E este arrebatamento vai pesar caro em nossa vida, porque não fomos do bem, nem procuramos crescer na fé, nem procuramos sentir a graça de Deus agindo em nós, o perfume do amor de Deus nos apontando o caminho certo. Portanto, é preciso que nós examinemos, cada um de nós, examinemos o nosso coração, a nossa postura, nosso comportamento, para que a aflição não tome conta de nós, a preocupação, o mal, não tomem conta de nós, mas assim como ouvimos o relato de Daniel, que nós sejamos encontrados sempre tranquilos, sempre serenos, sempre fiéis, sempre no caminho das coisas de Deus. Esta que é a resposta, esta que é a direção, esta que é e que deve ser a decisão na vida da gente. Não tenhamos medo do mal, não tenhamos medo dessas situações, catástrofes que podem acontecer ou já estão acontecendo por aí. Mas vamos preocupar, antes de termos medo, em analisar como está a minha fé. A minha fé é grande, então que o mundo caia sobre mim. Mas se a minha fé é pequena, cuidado.
o tombo pode ser grande demais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.